aqueles que pediram as revistas da Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos, as revistas já chegaram, tá ok? E você pode estar retirando as revistas, a revista após o culto, ou você pode estar retirando no próximo domingo pela manhã. Então, aqueles que deram os nomes, podem estar fazendo. Toda quarta-feira, nós temos a nossa reunião de oração, às 20 horas, então você é convidado a estar aqui conosco, orando ao nosso Deus. Gostaria também de lembrar os nossos jovens que o nosso ministério já voltou com as suas atividades. Ontem tivemos aqui o nosso culto de jovens. Nossa próxima programação será daqui a 15 dias. Então, para aqueles que estão nos visitando, as reuniões dos nossos jovens aqui na igreja funcionam de forma quinzenal, de forma que eles tenham sempre aí pelo menos 2 sábados, mensais livres, para que eles possam fazer aí as suas outras atividades. Eu gostaria de convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Nós vamos meditar no capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Eu esqueci de falar das crianças, As crianças podem dirigir para as suas classes. Evangelho de Marcos, capítulo 15. A partir do verso 31. Marcos, capítulo 15, a partir do verso 31. Os irmãos se localizaram? Amém? Então vamos à leitura do texto, meus irmãos. Diz assim: E obrigaram a Simão o Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe de beber, deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levariam cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima estava um epígrafe, a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desce agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Oremos, meus irmãos. Senhor, nessa noite nós suplicamos a Ti que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, no entendimento acerca da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que até mesmo para compreendermos a Tua palavra, dependemos do Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo, Deus, nos ajude nessa noite. Que o Teu Espírito Santo nessa noite tenha misericórdia de nós, possa falar aos nossos corações. Que o Senhor venha estar conosco, ó Deus. É isso que rogamos a Ti nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, a humilhação, ela é sinônimo de rebaixamento, é sinônimo de vexame, é sinônimo de afronta, é sinônimo de vergonha. Nenhum de nós ficaríamos confortáveis numa situação de submissão, de rebaixamento, de vexame, de afronta e de vergonha. Nenhum de nós, em sã consciência, nos sentiríamos confortáveis em tal situação. Contudo, meus irmãos, é importante dizer que se fôssemos submetidos às situações aqui mencionadas, não seria uma injustiça conosco, não é verdade? Não seria uma injustiça nós sermos submetidos a uma condição de submissão, de vexame, de afronta, de vergonha,
porque nós sabemos que somos pecadores, e o que nós merecemos é exatamente isso. Todos nós merecemos estar nessa situação. Nós sabemos e reconhecemos que merecíamos toda sorte de humilhação. E o texto em apreço nesta noite fala exatamente sobre humilhação. E o que me chama a atenção aqui é que o humilhado, no texto aqui, ele não fez nada para que ele pudesse sofrer tanto abuso das pessoas. Ele não fez nada para que ele fosse tão humilhado. Nós sim merecíamos, ele não. Então, nesse texto, meus irmãos, nós vemos aqui o ápice da encarnação do nosso Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus, ao longo da sua encarnação, ele passou por vários estágios de humilhação. Desde o momento em que ele desceu dos céus e veio à terra. Foi muita humilhação para o nosso Salvador. Nós falamos assim, de forma tão natural, né, que Jesus desceu do céu e veio à terra. Irmãos, quem desceu do céu foi o Filho de Deus, aquele que em Gênesis capítulo 1, verso 1 disse, haja luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 que ele vai dizer, haja luz e houve luz. Ele criou todas as coisas, o Filho de Deus, ele desceu à terra. Isso foi muita humilhação, meus irmãos. Sendo Deus, ele se fez homem. Vocês conseguem entender isso? Que o Filho de Deus, sendo Deus, o próprio Deus, ele se fez homem, ele se fez carne, ele sentiu tudo o que você sente, ele teve necessidades, ele sentiu fome, tudo o que o homem faz, ele fez. Sendo o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, ele se fez servo. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores, desceu deste mundo e se fez servo. Sendo santo, completamente santo, ele se fez pecado. Sendo bendito, meus irmãos, ele se fez maldição. Lá no céu, ele era glorificado pelos anjos. Aqui neste mundo, ele foi cuspido pelos homens. No Getsêmani, ele mostrou toda a sua humanidade, transpirando gotas de sangue. No Sinédrio, ele foi cuspido. Ele foi acusado falsamente e espancado. No pretório romano, ele foi açoitado, ele foi condenado à morte. No Calvário, ou no Gólgota, ele foi pregado na cruz. Ali ele foi morto e foi sepultado. Meus irmãos, então veja que ao longo da encarnação de Cristo, ele sofreu vários estágios de humilhação. Ele não merecia isso, mas nós merecíamos. Nós merecíamos sofrer todo tipo de punição, todo tipo de humilhação, todo tipo de submissão, todo tipo de vergonha, de afronta, mas ele não. O texto em questão nos diz aí no verso 21 que obrigaram um certo homem chamado Simão Cirineu, que passava, ele estava vindo do campo. Esse Simão Cirineu era pai de Alexandre de Rufo. Obrigaram ele a carregar-lhe a cruz. Eu quero dar ênfase aqui exatamente nessa última parte do verso 21. Obrigaram ele a carregar a cruz. Meus irmãos, aqui Jesus estava na caminhada para a cruz. Ele estava caminhando para a cruz. A essa altura, meus irmãos, Jesus, ele já estava com as suas forças esgotadas. Desde a noite anterior, ele estivera preso, sendo castigado. Lá no pretório romano, ele tinha acabado de ser açoitado pelos soldados e ser escarnecido. Seu corpo estava sangrando. Sob o peso da cruz, Jesus, ele marcha do pretório romano para o Gólgota, sobre a zombaria da multidão que estava enlouquecida e sedenta de sangue. E ele marchava, irmãos, sobre o açoite dos soldados romanos. Ele marchou resoluto para o que lhe foi determinado pelo Pai. Lembre-se das palavras de Jesus, que está registrada aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no verso 34, quando ele diz para os seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Meus irmãos, o que me deixa fascinado com a pessoa de Jesus Cristo é que o que ele ensinava, ele praticava. Ele disse aos seus discípulos: tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ele tomou a cruz. Ele não disse da boca para fora. Aqui ele mostra na prática, meus irmãos, que tomar a cruz é um convite para morrer. Tomar a cruz, meus irmãos, é abraçar a morte, é escolher a vereda do sacrifício. Naquele contexto romano, no contexto judaico, a morte, o condenado que carregava a cruz, aquele homem que era condenado à morte de cruz, ele carregava a cruz sob coação. Ele era obrigado a carregar a cruz, porque aquilo lhe foi determinado. Mas aqui o que nos chama a atenção é que o nosso Salvador Jesus Cristo não carregou a cruz coagido, ele carregou essa cruz de boa vontade, ele carregou essa cruz de forma voluntária. Lembre-se das palavras dele, que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 18: ninguém tira a minha vida de mim, ninguém, mas eu dou a minha vida por espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Pilatos, os líderes religiosos daquele tempo, eles achavam que eles que obrigaram Jesus a carregar aquela cruz, mas não foi isso, irmãos. Ele carregou voluntariamente. E aqui, meus irmãos, a primeira lição é que, de forma análoga ao nosso Salvador Jesus Cristo, nós devemos carregar a nossa cruz não sob coação, não coagidos, mas voluntariamente. Carregamos a nossa cruz não porque nós estamos condenados, mas porque nós somos livres. Porque nós somos livres. No contexto romano, as pessoas carregavam a cruz porque estavam condenadas, mas nós carregamos a nossa cruz, irmãos, porque estamos livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. O convite de Jesus para aqueles que querem seguir e tomar a cruz é um convite onde você vai tomar a sua cruz e vai carregá-la de forma voluntária. Porque somos livres, meus irmãos, nós somos entregues à morte diariamente, somos levados como ovelhas para o matadouro e estamos carimbados para morrer. O dia que você resolve tomar essa cruz, Jesus, ele coloca o carimbo em você, carimbado para morrer. E diante disso, então, eu quero te perguntar nessa noite: você quer abraçar verdadeiramente essa cruz? Você já abraçou essa cruz? Você talvez que esteja aqui nessa noite ainda não fez, você que está me ouvindo nessa noite, eu quero perguntar mais uma vez para você: você quer abraçar essa cruz? Essa cruz, eu quero dizer para você que ela é o passaporte para a morte. É o passaporte para a morte, mas a morte do seu eu. Mas também é o passaporte para a vida, o passaporte para a vida eterna. Então, meus irmãos, Jesus, ele está nos convidando nessa noite a abraçar essa cruz. Deixe-o carimbar o seu passaporte e te dar o visto rumo à Nova Jerusalém. Ele quer carimbar o seu passaporte nessa noite, e ele quer colocar lá o visto: olha, você tem caminho livre para a Nova Jerusalém. Morra para esse mundo, para que você não venha sofrer o tormento eterno do inferno. Verso 21, ainda diz que quem ajudou Jesus a carregar essa cruz foi esse homem aqui, chamado Simão Cirineu. E é interessante, meus irmãos, que quem ajudou Jesus a carregar a cruz não foi o Simão chamado Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi André, não foi Mateus, não foi Filipe, não foi Bartolomeu, não foi Simão Zelote e nem o Judas Tadeu. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz foi Simão o Cirineu.
Todos os que eu aqui mencionei eram apóstolos de Jesus Cristo, mas quem o ajudou foi um estranho. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz foi Simão. Os discípulos perderam, meus irmãos, a oportunidade de ajudar o mestre por covardia. Hoje não é diferente. Meus irmãos, quantas coisas o mestre ele tem colocado em nossas mãos para fazermos e nós não fazemos. Irmãos, e meditando nesse texto, a lição que eu aprendi aqui e que eu quero transmitir a vocês nessa noite é que Jesus não precisa de Vinícius para carregar a cruz dele. Jesus não precisa de Vinícius para nada. Jesus não precisa de Vinícius absolutamente para nada. Ele não precisa da gente. Ou você acha que Jesus precisa de você para alguma coisa? É claro que não, meus irmãos. E se nós não fazermos o que Ele tem colocado em nossas mãos, eu quero dizer para você que Ele vai levantar um Simão Cirineu que vai fazer no seu lugar. Ele vai levantar um Simão Cirineu e Ele vai fazer no seu lugar. Então, meus irmãos, faça tudo aquilo que o mestre tem colocado diante de você. Verso 22 e 23 diz assim: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. E aqui eu quero destacar o verso 23. Meus irmãos, a essa altura Jesus já estava crucificado. Ele estava com o seu corpo físico completamente exaustos. E aqui é interessante que o que está no verso 23, esses soldados romanos tentam dar a ele um pouco de mirra, né? Aqui é um gesto de, entre aspas, né? Uma pseudo-misericórdia. Era normalmente isso que os romanos faziam. Essa mirra, eles ofereciam juntamente com vinho, e essa mirra era uma mistura de narcótico e analgésico suave, que muitas vezes era oferecida aos condenados para entorpecer seus sentidos, minimizando o sofrimento. Os romanos faziam isso, e eles queriam fazer isso com Jesus, vendo o tamanho sofrimento físico do nosso Salvador. Por isso eles oferecem mirra, a fim de entorpecer Jesus. Era um analgésico para minimizar o sofrimento físico do nosso Salvador. Mas o que me chama a atenção é que Jesus recusa. Ele recusa. E ele prefere ter o controle total, meus irmãos, dos seus sentidos, ao enfrentar o destino que o Pai lhe determinou. Jesus aqui, ele nos mostra que ele queria beber integralmente o cálice que lhe foi reservado. Meus irmãos, e aqui é importante destacar que foi necessário que ele bebesse esse cálice sozinho, para que eu e você pudéssemos participar do banquete da vida eterna. É por isso, meus irmãos, que ele não aceitou aquela mirra, aquela espécie de narcótico. Era necessário que ele sentisse todas aquelas dores para que eu e você pudéssemos participar do banquete da vida eterna. Foi necessário que ele tivesse, meus irmãos, o controle total dos seus sentidos, que ele padecesse completamente, que ele sentisse todo aquele sofrimento, para que eu e você pudéssemos ter o privilégio de um dia sermos chamados de filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Ele não aceitou. Qualquer um de nós aqui em sã consciência aceitaria aquela mirra misturada com vinho, a fim de minimizar as nossas dores físicas, mas Jesus não aceitou. Ele fez questão de sentir todo o sofrimento. Verso 24, só a parte A, diz assim: então o crucificaram. Meus irmãos, a morte do nosso Salvador Jesus Cristo foi o crime mais horrendo que já se teve notícia. Judeus e gentios, religiosos e políticos se uniram para condenarem Jesus. A crucificação era o castigo reservado aos piores dos malfeitores. E nós vemos lá na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que morresse por meio do madeiro era
maldito. Jesus aqui, ele se fez maldito, maldito em nosso lugar. E a pergunta que devemos fazer nessa noite: mas por que razão isso aconteceu? Por que razão ele foi crucificado? Para que nós, meus irmãos, que nascemos em pecados e somos filhos da ira, fôssemos considerados benditos. Ele se fez maldito para que eu e você fôssemos considerados benditos. Por causa de Cristo, irmãos, hoje nós podemos ser considerados benditos. Isso sucedeu, meus irmãos, a fim de que fosse removida de sobre os nossos ombros a maldição que recaía sobre nós por causa do pecado do nosso primeiro pai Adão. Essa maldição, então, o nosso Deus, ele transferiu e colocou sobre os ombros de Jesus Cristo, seu Filho. E aqui, meus irmãos, eu quero narrar para vocês, com poucos detalhes, como foi aquela morte de Jesus. Naquela cruz o pregaram. Eles pregaram as mãos e os pés do nosso Salvador. Os estudiosos, os historiadores dizem que com cravos de aproximadamente 15 centímetros. Imaginem esses cravos de 15 centímetros atravessando a sua carne. A cruz, ela tinha um pequeno apoio à meia altura, para que o condenado pudesse descansar o corpo periodicamente. Mas quando ele tentava descansar o corpo, ele começava a engasgar com o sangue que já estava ali na sua garganta. No momento da crucificação, pense nisso, irmãos, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele está exposto às intempéries. Agora imagina aquele calor escaldante da Palestina, o nosso Salvador ensanguentado, todo machucado, submetido então às intempéries. Ele começa então a perder sangue, ele fica incapaz de reter fezes e urinas. Nós não costumamos falar sobre isso, mas os historiadores dizem que todo condenado à cruz, todos aqueles que estavam no madeiro, ali mesmo eles defecavam, ali mesmo eles urinavam, e é bem provável que isso aconteceu com o nosso Salvador Jesus Cristo. Tamanha a dor. Eu conheço pessoas que já urinaram porque tomaram uma pancada e sentiram muitas dores, não é verdade? Vocês devem conhecer também. Agora imagine o nosso Salvador exposto ao ridículo dessa forma. Como as suas mãos estavam amarradas, os condenados não podiam, meus irmãos, espantar as aves que se aproximavam. Já teve um machucado? E aquele machucado, o sangue sai, o sangue seca e de repente começa a voar ali, sobrevoar aqueles mosquitinhos? Era assim com Jesus. Ele não podia espantar, meus irmãos. O sangue escorrendo, aquelas feridas abertas. Muitas vezes o condenado ficava ali horas e dias na cruz. E além disso, muitos morriam por sufocação, porque não conseguiam respirar. Esse era o panorama daquele que estava pregado no madeiro. Mas quando nós pensamos nessas coisas, isso nos faz mal, porque nós pensamos no sofrimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas quando pensamos, meus irmãos, no sacrifício de Jesus, nossa ênfase não deve ser no seu sacrifício físico, apesar de ser algo pesado, mas não deve ser no sacrifício físico de Jesus. Porque, irmãos, se nós pegarmos aí os primeiros cristãos do primeiro século, do segundo, terceiro século, muitos deles eram enviados para a arena. Eles entravam na arena do Coliseu Romano cantando, dando glória a Deus. Eles não se importavam com as dores. Será que seria assim? Será que seria diferente com o capitão da nossa salvação? O problema de Jesus não foram as dores físicas. Não foram, meus irmãos. Lembra-se que Jesus ficou angustiado no Getsêmani. Ele pediu para que ele fosse poupado, que se possível esse cálice fosse passado dele. Você acha que ele fez esses pedidos ao Pai porque ele estava com medo do sofrimento físico? De forma alguma. O sofrimento físico não era o que preocupava Jesus. Não é isso. A questão aqui, meus irmãos,
é que sobre ele recaiu a ira de Deus. A ira de Deus, ela é infinitamente maior do que qualquer sofrimento físico. Você não fica mal quando você peca e você não confessa? Todos nós. Tem pessoas que ficam angustiadas. Davi vai dizer no Salmo de número 51, enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Meus irmãos, agora imagine esse sentimento sobre alguém que nunca tinha conhecido o pecado. Esse foi o sofrimento de Jesus. Imagine esse sofrimento, meus irmãos, sobre alguém que nunca antes tinha conhecido o pecado. Ele não sabia o que era pecado, mas agora o pecado de toda a humanidade, das gerações futuras, dos que ficaram para trás, o pecado de todos, recaíram sobre os ombros de um santo, de um inocente. Foi exatamente esse o sofrimento que o nosso Salvador sentiu naquela cruz. Verso 24, o texto vai dizer: então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levariam cada um. Então o verso 24 também vai dizer que dividiram as roupas de Jesus, e eles tiraram sorte. Mas se você retornar aí ao versículo 20 do capítulo 15, olha o que Marcos vai dizer: depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Marcos está dizendo que os soldados romanos tiraram a sua púrpura ou a sua capa e colocaram sobre Jesus. Então conduziram Jesus para fora do pretório romano, com o fim de o crucificarem. Então os soldados romanos lá no pretório, eles deixaram Jesus nu e colocaram uma roupa de romano, de um rei, sobre Jesus. E fez com que Jesus caminhasse com essa roupa, carregando a cruz até o local da sua execução. Agora, lá no local em que Jesus seria executado, o que eles fazem? Deixam Jesus nu mais uma vez e o crucificam. Agora imaginem, meus irmãos, a vergonha do nosso Salvador sendo exposto nu, completamente nu naquela cruz. Meus irmãos, a nudez é algo muito íntimo, muito íntimo. Qualquer pessoa que não seja um casal, um cônjuge, quando fica nu diante do outro, ela vai se sentir constrangida, apesar que no mundo de hoje, está normal. Mas nós aqui, pessoas cristãs, vão se sentir constrangidas, irmãos. A nudez é algo muito pessoal, muito íntimo. Agora imagine que Jesus foi pendurado naquele madeiro completamente nu. As vergonhas do nosso Salvador estavam expostas diante de todos. Eu quero dizer para você nessa noite, que se por um homem entrou a vergonha da nossa nudez, que esse homem foi Adão, por meio da nudez de um outro homem, a nossa vergonha ela foi completamente removida. Amém, meus irmãos? Se por um homem entrou a nudez, entrou a nossa vergonha, por meio do segundo Adão, a nossa vergonha ela foi completamente removida. E por que foi necessário que o nosso Salvador estivesse nu naquela cruz? Para que nós, meus irmãos, que não temos justiça própria, fôssemos vestidos com a perfeita justiça de Cristo, que Ele preparou para nós, para que nós não tenhamos nunca mais que nos apresentar nus diante de Deus. Foi por isso que ele foi crucificado nu naquela cruz. Isso aconteceu para que nós, que somos todos contaminados pelo pecado, tivéssemos vestes nupciais, com as quais um dia poderemos nos apresentar diante do Pai e não nos sentirmos mais envergonhados. Se um dia você vai poder se aproximar diante de Deus, e você não vai mais precisar sentir vergonha, porque um dia o filho dele precisou sentir essa vergonha no seu lugar. Você vai se apresentar um dia diante de Deus com vestes nupciais, porque um dia as vestes do filho dele foram completamente removidas. E uma outra aplicação aqui que nós podemos extrair desse verso 24, com relação ao comportamento dos soldados,
é que, meus irmãos, esse evento é o evento que marcou a história da humanidade. A humanidade foi dividida entre antes e depois de Cristo. O evento mais importante da humanidade estava acontecendo. O ápice da humilhação do Filho de Deus estava diante dos olhos deles. Mas eles trataram aquela situação com total desprezo. Eles se preocuparam em dividir as vestes de Jesus. Meus irmãos, hoje não é muito diferente. As coisas concernentes ao reino de Deus estão acontecendo. Muitas vezes o culto é uma bênção, a palavra ministrada é puro evangelho, e nós muitas vezes estamos como soldados romanos, tratando tudo isso com o nosso total desprezo, fazendo pouco caso do reino de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Verso 27 e 28. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Aqui vemos Jesus sendo reputado como transgressor. O profeta Isaías vai dizer lá no seu livro, no capítulo 53, no verso 12: aquele que nunca cometeu pecado e que nunca se achou dolo foi contado com os transgressores. Porque Jesus ele foi contado com os transgressores. Isso aconteceu para que nós que somos miseráveis, transgressores e pecadores, tanto por natureza quanto por prática, fôssemos considerados inocentes por causa de Jesus Cristo. Foi necessário que ele morresse ao lado de malfeitores, para que malfeitores como nós fôssemos considerados inocentes diante de Deus Pai. Isso aconteceu, irmãos, para que pessoas como nós, que não somos dignos de nada, a não ser da condenação eterna, sejamos dignos de escapar do julgamento divino e declarados sem culpa diante de Deus. Jesus foi crucificado entre os malfeitores e também foi acusado de ser um malfeitor, para que você e eu fôssemos declarados inocentes. Verso 29. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. O balançar a cabeça aqui, meus irmãos, naquele contexto, nos tempos antigos, era um gesto de desprezo. Qualquer pessoa que olhasse para o próximo balançando a cabeça, isso era um gesto de desprezo. Então nosso Salvador estava ali no Gólgota, crucificado, era um monte, e as pessoas passavam de longe, balançando a cabeça e dizendo: tu que disse que iria destruir o templo em 3 dias, sai daí, reedifica-o. Foi necessário, meus irmãos, que as pessoas balançassem a cabeça, desprezando o nosso Salvador Jesus Cristo. Você sabe por que foi necessário isso? Para que no dia do juízo final, o nosso Deus não balance a cabeça para nós, nos reprovando e condenando. Irmãos, na morte de Cristo foi tudo milimetricamente planejado por Deus. Foi necessário que as pessoas meneassem ou balançassem a cabeça, para que o dia que nós chegarmos diante de Deus, Ele não balance a cabeça para nós, nos desprezando, e nos rejeitando, e nos condenando ao inferno. Naquele dia, Deus vai olhar para você e não vai balançar a cabeça. Ele vai estender as mãos, porque o Filho dele pagou o preço em nosso lugar. Verso 30 ao 32, e diziam, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desce agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam.
Aqui entre os versos 30 e 32, nós vemos a última cartada de Satanás contra Jesus. Satanás tentou a todo custo desviar Jesus da cruz. E agora aqui ele dá a sua cartada final. O verso 30 diz que o povo gritou, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. O verso 31 vai dizer que os escribas e os sacerdotes começaram a dizer também: desce agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos, então creiamos em ti que você é o Messias. E aqui nós devemos fazer a seguinte pergunta: Jesus era capaz de descer da cruz e salvar a si mesmo? Pense nisso. Será que Jesus ele era capaz de descer da cruz e salvar a si mesmo? Claro que sim, meus irmãos. Claro que ele poderia descer da cruz e salvar a si mesmo. E a outra pergunta então que nós devemos fazer é: por que ele não fez isso? Se ele tinha todo esse poder de descer da cruz e salvar a si mesmo, por que ele não fez isso? Sabe por quê, irmãos? Porque se Jesus salvasse a si mesmo naquela cruz, ele não poderia nos salvar. Se ele descesse daquela cruz, ele não poderia nos salvar. Meus irmãos, se ele descesse daquela cruz, nós desceríamos ao inferno. Se ele abandonasse aquela cruz, nós desceríamos ao inferno, de cabeça. De cabeça. E porque ele não desceu da cruz, meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, e essa é a melhor notícia que eu posso te dar: porque ele não desceu da cruz, nós vamos subir aos céus. Porque ele não desceu da cruz, eu vou subir ao céu, você vai subir aos céus. Porque o nosso Salvador, meus irmãos, não olhou para trás. Ele continuou pregado naquele madeiro, para que eu e você pudéssemos ser salvos, e não descêssemos ao inferno. Ah, Jesus, ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos, Jesus, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Jesus, nas nossas limitações, pois somos pecadores. Ah, Jesus, nós não podemos nos orgulhar de nada, a não ser, como disse o apóstolo Paulo: se uma coisa eu posso me orgulhar, eu devo me orgulhar na cruz de Cristo. Nada fizemos, Jesus. O Senhor fez tudo em nosso lugar. Cabalmente o Senhor cumpriu a vontade de Deus Pai, para que nós estivéssemos aqui nessa noite, e para que nós tivéssemos a certeza da nossa salvação. Nosso passaporte foi carimbado, e o Senhor nos deu o visto de entrada para a Nova Jerusalém. Amém, meu irmão? Amém. Eu queria chamar aqui à frente os irmãos do louvor. Nessa noite nós vamos participar da ceia do Senhor.